Agradecer a todos por estarem aqui conosco hoje e, com imensa alegria, falar sobre um assunto que envolve toda a família, que é o Evangelho no Lar. Quando pensamos nesse assunto, algumas perguntas nos surgem. Quem instituiu o Evangelho no Lar? Será que foi Allan Kardec quando fez a codificação? Onde foi feito o primeiro Evangelho no Lar? Como fazer? Será que existem benefícios para se fazer o Evangelho no Lar? Vamos começar voltando lá no passado, imaginando uma noite de luar prateado, um céu cheio de estrelas e Jesus se instalando provisoriamente na casa de Pedro. Como é comum até mesmo na nossa casa, a conversa estava um tanto quanto improdutiva, aquela conversa jogada ao vento. Jesus, que não perdia um momento sequer de sua vida, aproveitando tudo com amor e sabedoria para ensinar, mudou o rumo daquela conversa e falou com bondade. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Ah, mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e novamente perguntou: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro respondeu: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Jesus novamente perguntou: e o carpinteiro, como procede para alcançar o trabalho que se pretende? Pedro, de uma maneira muito simples e sem vacilar, respondeu: lavrará a madeira, usará a enxau e o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não vai aperfeiçoar a peça bruta. Jesus ficou calado por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Nós devemos compreender como é linda e perfeita essa comparação feita por Jesus. Se um negociante seleciona a mercadoria, o oleiro prepara o barro, o marceneiro a madeira para os seus propósitos, do contrário não conseguiriam alcançar os seus intentos, como nós vamos esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A tão falada e esperada paz do mundo começa entre as quatro paredes, sob as telhas a que nos acolhemos, chamado o nosso lar. Se nós não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, que está ali conosco dentro da nossa casa, associado à luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno, que nos parece muitas vezes tão distante? Jesus disse: Pedro, acendamos aqui em torno de nós e de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. Na mesa da tua casa é servido o pão de cada dia, que recebes do Senhor. Por que não estilar ao redor dessa mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e do pensamento edificantes? O Pai, que nos dá o trigo através do sol, nos envia a luz através do céu. Nós podemos ver nas entrelinhas dessa conversação que as pessoas que ali estavam com Jesus e o próprio Pedro não entenderam os propósitos que Jesus tinha. Pedro, não encontrando palavras adequadas para explicar-se,
de uma maneira tímida, falou: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, lá na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar, instituído por Jesus Cristo, nosso Mestre. Este primeiro evangelho no lar, feito pelo próprio Mestre, serve de modelo para nós, para todas as pessoas que estudam as letras santas no seio da família. Foi lá, no dia do primeiro culto cristão no lar, na casa de Pedro, que Jesus falou que onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Registrado lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Também Jesus falou da grande lei do amor e das leis morais, que são aptas a guiarem as criaturas nas realizações do bem. Para que o homem consiga avançar na sua jornada evolutiva, e procurar a solução dos seus problemas, tem que seguir essas leis, porque são leis naturais, e como tal, se impõem, não havendo nenhum outro caminho. Qualquer outro caminho ou desvios só trazem dor e sofrimento. E, como normas preventivas da dor e do sofrimento, Jesus pregou o otimismo, a serenidade e a confiança na providência divina. Jesus também falou naquela ocasião de um novo mandamento: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. E estabeleceu um mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E também nos deu um segundo mandamento que é semelhante a esse, que seja: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos básicos nos fazem compreender que está inserida toda a lei neles. Os outros giram ao redor desses dois mandamentos, porque é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, ou amar ao próximo sem amar a Deus. Isso é realmente impossível. O amor deve estar em todas as instâncias. Depois Jesus, continuando, ensinou: amai-vos como eu vos amei. E também disse a Pedro: perdoa 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém já fez a conta? Eu uma vez fiz a conta, não lembro de cabeça, mas é bastante. 490 vezes, né? Será que nós vamos contar 490 vezes? Não. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos perdoar o nosso próximo incondicionalmente, quantas vezes forem necessárias, sem nos preocuparmos com as faltas que poderá novamente cometer contra nós. Não é para ficar anotar no caderninho, é porque realmente temos que amar o nosso irmão a tal ponto de passar por cima das faltas deles. Kardec, numa feliz expressão, sintetizou essas mesmas exortações de Jesus, dizendo: fora da caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Era o que o Mestre nos ensinava. Havia lá na cidade de Damasco um discípulo do Mestre chamado Ananias. E existia um outro senhor, outro homem, Saulo, que buscava Ananias para prender ele. Saulo estava indo na estrada para Damasco quando Cristo apareceu a ele. E o esplendor de Jesus foi tanto que Saulo imediatamente ficou cego, tendo que ser levado pelos seus subordinados para Damasco.
Jesus foi até Ananias, falou com Ananias para que ele fosse buscar Saulo, porque Saulo estava orando. Ananias objetou, argumentou, com Jesus de que Saulo era muito perigoso. Ele era um ferrenho perseguidor daqueles que invocavam o nome de Jesus. Mas Jesus, com toda a sua bondade, ordenou que ele fosse, porque Saulo era o vaso escolhido para levar o nome de Jesus a todas as gentes. É muito belo isso. Um homem que era contra os cristãos, contra Jesus, perseguia, matava os cristãos, era o vaso escolhido para levar o nome de Jesus a todas as gentes. Ananias então foi, encontrou Saulo e disse a ele que vinha enviado por Jesus. E nesse momento, Saulo recobrou a visão que havia perdido quando Jesus havia aparecido a ele na estrada. Saulo, ouvindo aquilo, era um novo convertido de Damasco e foi receber informações sobre Jesus, tomou conhecimento dos ensinos do Cristo através dos pergaminhos escritos por Mateus e tratou logo de copiar em inteiragem do novo código da lei. Tratou de copiar. Hoje é tão fácil copiar, né? Vai lá no computador, copia, cola, está feito. Naquela época não, era de próprio punho, letra por letra, palavra por palavra, e ele se esmerou em copiar. Naquele momento, as fibras do coração de Paulo vibravam de uma maneira bem diferente. Porque como rabino do Sinédrio e doutor da lei, ele se via agora diante de um momento decisivo e sagrado. Ele percebeu a retidão, a beleza e a justiça desses novos ensinamentos, todo imbuído de uma força natural, amante e independente, coerente com a perfeição e a grandeza de um Pai supremo de sabedoria e bondade. Disposto a colocar mãos à obra, ele saiu da casa simples de Judas para levar o evangelho por toda a cidade de Damasco. E, junto com Ananias, saiu a pregar a boa nova, espalhando os ensinamentos de Jesus, primeiro nos lares, depois nas sinagogas, nos lugares públicos e nas igrejas, sendo que muitas igrejas foram fundadas pelo próprio Paulo. Assim, o primeiro grupo de visitadores a realizar o culto cristão no lar foi formado por Saulo e Ananias. Agora, o coração de Saulo estava reconfortado e satisfeito porque sentia Cristo. Entendia porque a sua noiva, antes de morrer, lhe havia falado daqueles ensinamentos que preenchiam profundamente a sua consciência honesta, correta nas diretrizes para com Deus. Lá em Damasco, Saulo teve alegria muito grande quando recebeu de Gamaliel os pergaminhos originais escritos por Mateus. Até bem pouco tempo atrás, Saulo procurava esses pergaminhos para destruí-los. Agora ele era o guardião deles. Mais tarde, adotou o nome de Paulo, a pedido de Barnabé, levando em consideração a sua transformação de antigo defensor das leis de Moisés, como Saulo, e agora como servidor e propagador do Evangelho de Jesus, como Paulo. Então, cumprindo uma programação espiritual feita antes, ele vai para o oásis, lá no deserto, e por um capricho da natureza, que executa com precisão as ordens do alto, ele é hóspede de Áquila e Prisca. Esse casal, ele havia sido condenado por Paulo às torturas na prisão, porque ambos eram cristãos. Mas, como eles não reconheceram Saulo, contaram para ele todas as injúrias sofridas. Falaram da morte do velho pai de Áquila após ter saído do cárcere, devido aos maus tratos e abusos sofridos pelos soldados romanos, que praticavam esses atos e abusos em nome do Sinédrio.
Isso tudo para Paulo era como uma lança que estraçalhava seu coração, porque ele era o mandante. Não sabia aquele casal que falava agora ao próprio perseguidor que os havia transformado e ferido. Com o passar do tempo, Paulo lhes contou a verdade e pediu perdão, chorando de maneira convulsiva. Com o coração dilacerado, Áquila e Prisca o observaram com assombro, abraçando-se os três em seguida para agradecerem aos céus. Era a noite quando aconteceu esse momento. E em espírito, Estevão e Abigail se fizeram presentes, tão claros como a luz forte que iluminou a escuridão do deserto. Quem eram Estevão e Abigail? Abigail era a noiva de Saulo, que havia conhecido Cristo antes do seu desencarne, e Estevão era o irmão de Abigail e foi o primeiro mártir do cristianismo. Após ter conquistado a simpatia do casal, Paulo, Áquila e Prisca começaram a levar o Evangelho de Jesus àquela região, formando assim o segundo grupo de visitadores. Paulo ficou com eles durante 3 anos e, após esse período, partiu para outras regiões, a fim de cumprir as ordens do alto e levar o Evangelho do Cristo para outros lugares. Esse foi apenas um breve relato sobre como, onde e por quem foi iniciado o Evangelho no lar e os grupos de visitadores. Mas, e hoje, nos dias atuais, por que nós devemos fazer o Evangelho no lar? Um espírito que foi um grande disseminador da doutrina espírita, Batuíra, nos diz que o culto evangélico no lar, pelo menos uma vez por semana, será uma fonte de alegria e bênçãos. Renova os contatos com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. Não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. A família reunida, ao fazer a oração e a ligação com Jesus através da oração, estará batendo a porta. Conforme disse Jesus: batei e abrir-se-vos-á, buscarei e achareis, pedi e se vos dará. Imediatamente, mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, a fim de ajudar e ensinar o caminho. O lar, ele deve ser a morada predileta da caridade e do amor. A criança que aprende desde cedo os ensinamentos de Deus vai se tornar um homem consciencioso, respeitador dos direitos do próximo, ajudando-o nas suas dificuldades. Ele se faz um discípulo natural do Mestre e, por sua vez, também formará o seu lar baseado na caridade e no amor. A ausência do amor traz discórdia. A discórdia gera o ódio. E o ódio mina a casa nos seus alicerces, fazendo desabar irremediavelmente. Pais, mães, filhos têm sagrados deveres e devem, dia a dia, colocar sobre os alicerces do amor os tijolos da caridade, sustentando o lar com palavras, gestos e pensamentos de otimismo e paz. Mas nos surge outra pergunta: por que fazer o Evangelho no lar se existem tantas igrejas para orar? O que eu tenho que fazer lá em casa? Eu posso entrar numa igreja, eu posso entrar no centro espírita e orar. Até tem outros que oram e nós só acompanhamos. No livro Renúncia, de Emmanuel, Alcione foi convidada a participar no culto no lar na casa de Cirilo. E esse disse a ela que não entendia por que fazer o Evangelho no lar se existiam igrejas em grande quantidade. A resposta de Alcione foi que em toda parte estamos na casa do Pai.
e diz ela: estou certa de que dia virá em que tornaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Mas, na nossa condição atual, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico, no que concerne aos ensinamentos de Jesus. Diz ela: também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender os nossos familiares enfermos, mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que compete a nós realizar. Um padre, ele poderá funcionar como um excelente preceptor. Ele vai indicar os caminhos retos, mas nós como pessoas, é que transitamos para Deus. E é imprescindível que nós não paremos. O ministro da fé vai atender o conjunto, vai atender ao todo. Mas, para as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecermos o culto do Senhor, onde? Dentro de nós. Assim, o lar é o templo mais nobre, porque oferece a oportunidade diária de esforço e adoração. Poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo nós entramos em contato com o nosso próprio eu e recebemos as divinas mensagens diretamente na consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas bastante convencionais, mas nós, como sacerdotes da nossa própria iluminação, temos as expressões espontâneas da vida. Nunca devemos nos reunir no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina. Lá em Pentecostes, naquele episódio, quando desceram línguas de fogo do céu sobre os 12 discípulos de Jesus, é muito notável que, se as chamas foram vistas somente sobre aqueles 12 apóstolos, não pode ser contestada a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia, exultante de júbilo. A revelação naquele momento dirigia-se a todos. O contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade, não era para um nem para outro, era para todos. Dessa maneira, nós também devemos fazer estudo evangélico, não apenas com as necessidades humanas, mas com auxílio silencioso e invisível do céu. Então não estamos sozinhos. Outra pergunta nos surge. Falamos do Evangelho no lar, onde ele começou, mas como fazer o Evangelho no lar? Como é que eu vou fazer isso? É muito bonito falar, mas como eu faço? Nós devemos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ler apenas um capítulo de cada vez, porque, não raro, esse capítulo nos fornece cabedal de exame e iluminação para noites de estudo. Um capítulo pequenino. Alguns roteiros sugerem abrir em sequência, porque dessa maneira se consegue estudar todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também ele pode ser aberto de uma maneira aleatória. Se abrir em sequência, tenha certeza que vai chegar um momento que você vai ler todo ele. O Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional que nos leva aos céus, cujo fim nós não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informados. Um professor do mundo, ele vai nos ensinar a ler. Mas o mestre, ele nos ensina como proceder, como fazer. Então, nos torna indispensável a cada passo da existência aprender com ele. Razão porque, excetuados os versículos da saudação apostólica,
Todos os demais conterão ensinamentos grandiosos e imorredouros, que impedem conhecer e empregar a benefício próprio. Todo, do primeiro ao último item do Evangelho, nós temos condições de aprender muitas coisas. E quais os benefícios de se fazer o Evangelho no lar? André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos fala sobre a importância, a necessidade e os benefícios que o Evangelho no lar proporciona. Quando André Luiz visitou o lar de Isabel, que era viúva de Isidoro, ele notou que numerosos companheiros espirituais assomavam a janela fazendo uma saudação alegre a eles. Um cavalheiro simpático, que no caso era o próprio Isidoro, veio abrir a porta para eles e os saudou dizendo: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Esta é a razão, então, de nós dizermos que quando as criaturas se reúnem nas bênçãos do culto evangélico no lar, terão, como anjo guardião da sua família, um espírito protetor, de um coração ao esforço e nível paternal. Esse espírito não vai só nos proteger e sustentar nas horas que nós estivermos fazendo o evangelho no lar. Ele será parte integrante da família. E na maioria das vezes, ele já é um espírito familiar, como era lá no caso do Isidoro. André Luiz se lembrou então de quando eles visitaram o seu antigo lar na terra, que foi bem diferente. As portas, mesmo fechadas, não ofereciam obstáculos para a passagem de espíritos de qualquer espécie. Na casa dele, terrena, qualquer espírito conseguia entrar. Isso significa que o lar, quando protegido, não dá passagens normalmente a nenhum espírito. Nós sabemos que as paredes materiais, elas não são empecilhos. Os espíritos conseguem passar facilmente por elas. Mas, quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, através do quê? Através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar dessa atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que guardam aquele lar terão de abrir a porta. No caso citado, o embaixador espiritual da casa de Isabel era o próprio Isidoro, um espírito desencarnado. Os espíritos desavisados, que vagueiam perambulando em outra faixa vibratória que não é do bem, não têm acesso a esse lar. Uma outra finalidade do Evangelho no lar, além da proteção e reforço que falamos, é o aprendizado, norteando o comportamento de todos, principalmente das crianças, pois é na fase infantil o período mais importante para a assimilação dos ensinamentos. As crianças participam. O lar é a nossa primeira escola. Nela nós influenciamos os outros e também somos influenciados. É o lugar onde os espíritos mergulhados no esquecimento temporário, vestindo a túnica carnal com as aparências da inocência e da candura, recebem o que dos pais? Um mapa de inclinação e conduta, o qual vai lhes dar a formação para uma nova existência. Esses espíritos, eles precisam ser instruídos, edificados nas virtudes morais, que vai os habilitar a cumprir fielmente as nobres finalidades da existência. Dessa maneira, o papel dos pais é essencial na criação e evolução dos espíritos que foram colocados nas suas mãos, porque os pais prestarão contas a Deus sobre o que fizeram com as joias que lhe foram confiadas. Daí a importância do Evangelho no lar para as crianças, que são espíritos afins, que nos vêm às mãos para que possamos encaminhá-las, modificando para melhor os seus pendores negativos. Nós sabemos hoje que antes dos 7 anos,
o espírito ainda se encontra em adaptação para uma nova existência, sem a integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Não havendo então um comando total da vontade, seus instintos encontram-se como que sonolentos e suas recordações do plano espiritual um tanto vivas, facilitando a renovação do caráter para estabelecer uma vida melhor e um futuro edificante. Então, o Evangelho no lar, para as crianças, ou junto com as crianças, ele pode ser feito dentro do padrão normal, como se está acostumado, no tocante ao método, à disciplina. Porém, devemos ter o cuidado de enriquecer ele com literaturas infantis, proporcionando campos de total liberdade para conversação e perguntas. E as crianças perguntam bastante. As vibrações devem ser simples, adaptadas às necessidades de cada lar. É importante dividir as tarefas, desde o início até o final, deixando para a criança uma oportunidade para fazer, pelo menos, um item do roteiro. A criança participar ativamente do nosso Evangelho. Assim nós estaremos formando cidadãos para o bem. Antes do nosso encerramento, eu trouxe uma poesia sobre o Evangelho no lar que eu gostaria de ler para vocês. Poesia do livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Nos diz assim, foi ditado pelo espírito Irene S. Pinto. Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o tempo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem sentido, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerança. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda névoa faz luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vive o entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Então, para encerrarmos, devemos ter em mente que é através do Evangelho no lar que nós aguardamos a transformação de todos os homens no aprimoramento deles próprios e também da própria humanidade. Rogando a Deus que possa cada lar da terra, cada mente, cada coração ter o Evangelho de Jesus por roteiro divina, disciplina e amor eternamente. Muito obrigado, paz e luz para todos.